Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios e psicanalista em formação. Muito boa noite, pessoal. Boa noite a todas. Boa noite a todos vocês. Nós estamos aqui dia 19 de agosto de 2022 para mais um Vassoler Responde, esse quadro que vem se multiplicando aqui pelo meu canal do YouTube, trazendo questões que vocês têm me feito ao longo desses mais de 2 anos aí, de atividades ininterruptas, contínuas, do meu canal do YouTube, dos meus cursos literários pelo Zoom, do Instagram, Facebook, Twitter e tudo mais. O tema da aula de hoje, vamos dizer assim, do Vassoler Responde de hoje é o seguinte: a pulsão de morte analisada pelo grande Sigmund Freud, que eu venho lendo com muito proveito nesse meu curso de formação em psicanálise, né? É o afeto fundamental do neoliberalismo? Esse é o tema da aula de hoje. Eu quero agradecer mais uma vez, dar boa noite mais uma vez, agradecer a todas e a todos vocês o fato de vocês estarem aqui no meu canal do YouTube. Vamos dando um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, WhatsApp, LinkedIn, todas as redes aí, tá bom? Vocês podem mandar um super sticker, tá? Que é uma saudação paga. Podem mandar um super chat, que é uma pergunta paga, para ajudar o canal. Se você estiver assistindo a esse vídeo de forma gravada, tem uma tecla aqui embaixo chamada Valeu, que você pode acionar para mandar aí uma contribuição conforme sua possibilidade, para que o canal cresça cada vez mais. Quero pedir aí ao pessoal que já está aqui para colocar, por favor, o nome da cidade, para eu dar um alô para vocês. Ó, nós já temos aqui o Flávio Tadeu, meu xará, lá de Amparo, em São Paulo. A Márcia de Souza Lino, de Guarulhos, em São Paulo, um abraço. A Lúcia Maria, de Cuiabá, no Mato Grosso, um abraço para a Lúcia. O Hinaldo, de São Paulo, vamos colocando aí a cidade de vocês. E o tema de hoje, gente, é atualíssimo, né? Eu vou fazer essa aula em 2 momentos. Primeiro, a gente vai entender conjuntamente o que era a pulsão de morte para o Freud e até para além do Freud, dialogando com alguns autores que fizeram expansões do conceito de pulsão de morte, associando ao capitalismo. Para o Freud, não se tratava apenas e tão somente de uma conceitualização adstrita ao capitalismo, mas a própria dimensão de natureza humana. Eu vou falar aqui, mencionar algumas cartas que o Freud trocou com Albert Einstein. Imagina as cartas, gente. Freud e Einstein trocando cartas. Vocês imaginem aí vamos dizer assim, o gabarito das questões ali tratadas. E para o Freud havia um enorme componente de violência na formação humana, tá? O pessoal tá chegando aí, ó, Aldisley, Antônio, aqui, ó, Belmiro de Santarém, em Portugal, porque em Portugal, meu colega aqui em Portugal tá aí. Tudo bem comigo, Aldisley? Abraço para você. Fala a cidade, meu amigo. O Antônio aqui tá em São Luís do Maranhão, olha só. A Evaldina, Campo Mourão, no Paraná. E o pessoal está chegando aí. Então é o seguinte, vamos lá. O Freud, ele é um grande autor. Eu devo dizer a vocês ali que sou muito influenciado pelo Freud. Eu diria que há 3 grandes autores aí, de todos os autores e autoras que eu já li, 3 foram fundamentais para a minha formação. Eu nem preciso dizer que o Dostoiévski, né, o Marx e o Freud. Né, esses 3 autores aí, diferencialmente, me influenciaram muito. Às vezes de forma complementar, às vezes de forma diferencial. O Freud estabeleceu a sua teoria psicanalítica primeira, né, até com aquilo que é chamado de primeira tópica freudiana, a partir da dimensão de pulsão de vida, eros. Ou seja,
a dimensão de que o desejo visa até um diálogo, digamos, com teorias do darwinismo, né, a dimensão de perpetuação da espécie, de que o desejo visa a consumação do seu objeto, que seria não apenas a perpetuação, digamos, a reprodução da espécie, mas também o alcance da descarga ali de prazer, a descarga, o desejo visa a sua consumação. E nesse sentido, ainda que fosse uma força indômita para além do consciente, para além da razão, teria uma dinâmica, digamos, uma economia no sentido de um movimento de reprodução, um movimento de produção e reprodução que faria sentido dentro de sua lógica precípua, que não era a mesma lógica, digamos, do consciente e da racionalidade. Então, ainda que se tratasse das forças nebulosas do inconsciente, e Freud foi chamado justamente por isso de um iluminista sombrio, porque apostava na capacidade de a ciência entender a logicidade, ainda que outra, do inconsciente. Então, fazia sentido falar numa força de produção, reprodução, digamos, de ejaculação do desejo, literal e literariamente, digamos assim, figurativamente, porque isso frisava uma perpetuação da humanidade, uma busca construtiva. Só que, obviamente, o doutor Sigmund Freud, na sua clínica, lidou com questões as mais díspares e tétricas e contraditórias. Além disso, o doutor Sigmund Freud viu muito perto de si que as grandes esperanças, até um livro do Charles Dickens, As Grandes Esperanças, né, depositadas pelo iluminismo no progresso técnico, econômico e político da humanidade, desembocaram entre 1914 e 1918 aqui na Europa numa guerra de trincheiras a mais encarniçada a que a humanidade já havia visto, que a humanidade já tinha acompanhado. Né? Então, e vale dizer que o Freud, que nasce em 1856, quando em 1939 estava às beiras de acompanhar, morreu antes disso, né, com câncer de palato. Essa foi a razão da morte do Freud. Quer dizer, na verdade, quando ele viu que não tinha mais, consta que quando ele viu que não havia mais possibilidade de cura, teria optado ali pela eutanásia em combinação com seu médico. Mas a questão é que o Freud não chegou a ver a eclosão da Segunda Guerra, mas viu, né, os apologistas da morte, os necrófilos fascistas, nazistas, os horrores ali do stalinismo, horrores que ele analisou com muita propriedade. E ao ver esses horrores, ao ver as guerras, o Freud, conhecedor profundo da história humana, começou a postular algo que racharia o movimento psicanalítico, que é a dimensão do que vem a ser chamado de segunda tópica, que é a pulsão de morte. Que haveria, tem um ensaio, né, para além do princípio do prazer, de há um século, um ensaio do começo da década de 1920, em que o Freud vai lidar com essa dimensão de pulsão de morte, como se fosse um desejo, como se fosse o desejo voltado contra si mesmo, como se o psiquismo tivesse uma propensão a regredir em relação a um estado que que não era vivo, que era inanimado, a chegar aí a uma dimensão de suspensão da vida, como se houvesse uma força que ao construir quisesse destruir. Uma força que o Freud, buscando ali, grande conhecedor da mitologia grega, vai buscar em Thanatos. Eros e Thanatos. Né? Olha, gente, quando eu ainda não estou atendendo, né, na clínica do Vassoler aí, como psicanalista, mas estou estudando com afinco para isso, mas, obviamente, me dedicando a conhecer aí a natureza humana, me dedicando a ler grandes autores e autoras, a entender a mim e aos demais no mundo, e ao mundo em nós, a gente depara com forças muito contraditórias nos sujeitos. Então a gente percebe que existem pessoas que, muitas vezes, ao se colocarem no mundo, diante de um quadro de potencial felicidade, se sabotam. Pessoas que mutilam a ponta dos dedos, mordem aí a gola da camisa,
arrancam cabelos, ou pessoas que atingem um grau de ansiedade em face da felicidade, como se quisessem revogá-la, as muitas guerras de que a humanidade já participou, a dimensão de pessoas que às vezes têm prazer com dor, né, em várias dimensões, não só sexual. O Freud, olhando para isso, começou a postular essa dimensão da pulsão de morte. E o que é interessante é que o Freud não se mostrou avesso, não se mostrou fechado à reformulação. Ele reformulou muitas vezes as bases da psicanálise. E muitos campos teóricos, né, das humanidades deveriam ter esse arejamento. Não tem, muitas vezes. Né? Não tem. Se ossificam em determinados cânones, autores ali, autoras consagrados, e não conseguem ter um arejamento, como que o Freud mostrou. O que não significa que freudianos e freudianas em algumas correntes façam isso também, né? Às vezes se ossificam em igrejas, mas de qualquer maneira, o Freud postulou então esse princípio da pulsão de morte. E aí o movimento rachou, gente. Muitos psicanalistas e muitas psicanalistas não conseguiam lidar com isso. Como assim? Que a espécie queira se perpetuar, que o inconsciente comande essa perpetuação pelo desejo é compreensível, mas que o desejo queira se autofagocitar, queira se destruir. O Freud, como grande leitor de Sófocles, de Dostoiévski, de Shakespeare, não podia, além de olhar, quer dizer, esses grandes autores, eles sintetizaram muito da essência da realidade nas suas obras, né? Existem pessoas que querem dizer que beber a realidade em obras de arte é enfraquecer a empiria. Olha, as obras de arte, cinema, pinturas, literatura, elas como que leem a estrutura da realidade de forma imanente, trazem para si a dinâmica da realidade, a gente consegue ver no Raskolnikov muito das tensões da modernidade. É que assim, muitas vezes, o dogmatismo impede aí uma leitura mais plural, mais multidisciplinar da realidade. Mas vamos chegar aqui. O Freud fez esse postulado, e aí ele encontrou no psiquismo e na cultura elementos de perpetuação e de autodestruição. E se nós pensarmos, né, ah, nós estamos hoje, olhem a imagem que eu vou trazer para vocês. Nós estamos hoje em Marte, quer dizer, os bilionários da Terra já conseguem chegar a Marte. E aqui na Europa, eu estava achando que o verão já estava acabando, agora nesse finzinho, vamos dizer assim, já passamos da primeira metade de agosto. E os jornais portugueses dão conta aqui de que pode haver uma nova onda de incêndios. Aqui em Portugal pode haver nova onda de incêndios em setembro lá na França. Ou seja, nós não conseguimos debelar o superaquecimento global decorrente aí do turbocapitalismo e sua rapina da natureza. Nós estamos projetando um hedonismo sem freios, uma dimensão narcísica sem freios, para usar um termo psicanalítico, sem ferida narcísica. O que é a ferida narcísica? Por excelência, a primeira, né? Ou uma das primeiras, vamos colocar essa. A primeira seria a dimensão de que o bebê entende, ou entende, né? Entende é como uma metáfora. Percebe que o mundo não está pura e simplesmente a seu serviço. Que o não é fundamental para a sua socialização e civilização. Mas a dimensão de que vai ter que buscar uma companheira ou um companheiro para além dos pais, porque os pais já estão um com o outro, né? É a ferida que coloca o interdito do incesto. Aqui não. Ou seja, é a impossibilidade da realização do retorno à cavidade intrauterina, perpetuando o incesto para o rapaz, né? Na teoria freudiana ali do complexo de Édipo. Então, essa ruptura essa tentativa o neoliberalismo trazer à tona um hedonismo, um narcisismo radicais, parecem, e só parecem, muito contrapostas à pulsão de morte do Freud. Ou seja, não, Vassoler, essa aula, esse tema de aula, querendo associar o Freud da pulsão de morte como crítico do neoliberalismo, dizendo que o afeto fundamental do neoliberalismo é a pulsão de morte, isso está deslocado. Porque o neoliberalismo fala que a vida é consumo, que a vida é corpo esbelto,
que a vida são 20 quilômetros por dia de maratona, que quando as pessoas fazem sexo, elas fazem maratona, uma, duas, três, quatro vezes, começam a cronometrar o tempo, a que horas começou, a que hora terminou. Se não coloca o cronômetro, coloca músicas, aí fala, agora foi uma música, agora foi a segunda música, agora foi a terceira música. E aí a pessoa vai mensurar. Se alguém faz alguma coisa, tem que exponencializar em redes sociais, sempre com sorriso. Não, o neoliberalismo não tem nada a ver, Vassolé, com pulsão de morte, com Thanatos. Eu vou tentar mostrar a vocês aqui hoje que o neoliberalismo, o turbocapitalismo neoliberal, é a própria encarnação de Thanatos. É a mortificação em forma de agência social. E aí eu pego um conceito, eu parto de um conceito freudiano, o historicizo, e mostro que essa empatia com a morte, essa necrofilia, essa necropolítica, essa necrosociedade que nós temos diante de nós e ao redor de nós e dentro de nós, que tudo isso faz com que pessoas que não se sintam bem adaptadas a esse horror sejam pessoas aí que têm um índice de sanidade importante. E reconhecer a dificuldade de adaptação em relação a uma sociedade tão doente como a nossa é um caminho para ressignificar algumas dores que são decorrentes, alguns sofrimentos que são decorrentes não de um problema da pessoa, e sim de um problema objetivo, de um problema da sociedade, que a pessoa possa, esse é um dos objetivos dessa aula, se não o maior objetivo, o final, não o imediato, traçar um caminho à la Nietzsche, que na genealogia da moral e também no Zaratustra falou da transvaloração dos valores, ou seja, que seja possível que as pessoas, ao reconhecerem o quanto de doença social tem em si, que possam, na medida, né, das nossas fragilidades e possibilidades, ressignificar o que querem da vida, o que podem da vida, aquilo a que atribuem afeto, aquilo que imantam de afeto e desejo. Esse é um caminho. Esse é um caminho importante. Eu me vejo futuramente como analista, mas também já, desde já como professor, tentando trazer essa dimensão de que, antes de dizermos eu desejo, vocês desejam, é preciso saber o que é desejado através de nós e por nós. E aí a gente vai perceber como a base histórico-estrutural do turbocapitalismo neoliberal é necrófila. Vamos começar? Vamos lá. Pessoal, o que nos com o que nos bombardeiam todo dia? Bom, depende do que, né? Eu tô com o celular aqui na minha frente e dependendo do que vocês procuram, então, por exemplo, ó, vou fazer aqui uma colocação. Eu tomo um remedinho pro cabelo. Vocês estão me vendo aqui o Vassoler, meu pai era careca, né? Então vocês estão vendo o Vassoler aqui com o cabelo que eu tomo um remedinho pro cabelo. Eu não sei se o celular tem captação de voz, deve ter. O que eu sei é o seguinte: outro dia eu estava conversando com um primo meu que também tomou remedinho pro cabelo. Tem um que você passa, tem outro que você toma, né? E a gente falou o negócio de implante, tá? Olha, o que eu sei, gente, é que faz algum tempo, isso aí já vai com uma conversa aí que tem uns 3, 4 meses, mas direto. E ainda mais que eu tô aqui na Europa, tem um local, lá em Istambul. Istambul é um local famoso para fazer implante. Uma vez, quando eu peguei o avião de Istambul até Tel Aviv, ou seja, da Turquia até Israel, tinha uma rapaziada que tinha ido para Istambul fazer o implante, estava lá com aquelas marcas na cabeça do implante, e que estavam voltando, porque é um local especializado aqui na Europa, né? Europa barra Ásia, né? Tem a fronteira ali, do Oriente Médio com a Europa. A parte de Istambul que está na Ásia, a parte de Istambul que está na Europa. Começaram a aparecer essas propagandas para mim toda hora. Pá, 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 pá. Negócio de implante. Implante capilar, implante capilar, implante capilar. Toda hora. E era uma coisa que fazia com que eu. Ou seja, eu falei isso numa conversa. Eu não sei quão privada foi essa conversa. Foi com um primo meu. E nós conversamos aí sobre o negócio de implante, tomar o remédio. E toda hora eu estava sendo exposto a isso. Ora, imaginem. Se eu não tivesse um instrumental que, felizmente,
por oportunidade de estudo que eu tive, e agora partilho isso aqui com vocês, para significar isso e para colocar o meu desejo dentro de possibilidades concretas e saber também o que eu quero, se isso é um valor essencial na minha vida, eventualmente isso poderia chegar até mim, me ocupar. Abra uma rede, abra o celular, vem propaganda disso, que me geraria uma ciranda de desejo em relação a qual eu não teria eventualmente controle. Hoje, os gastos nossos com cartão de crédito, eles geram um caminho de consumo que gera um perfil. Perfil esse, por sua vez, que pode ser redirecionado para propagandas, para marketing, remarketing e assim por diante. Nós sabemos disso, né? Eu cresci, eu tenho 40 anos, vou fazer 41 daqui a 7, 8, 9, 4 meses, menos de 4 meses agora, dia 11 de novembro. Eu cresci numa época em que havia ali os filmes de ação com os heróis que eram fortes. Então, muitos adolescentes, inclusive eu, fomos muito influenciados ali para ficarmos fortes, para fazer academia e tudo mais. Mas eu não me lembro, na década de 90, do boom de exercícios físicos como há hoje. É um verdadeiro boom. Pelo contrário, eu me lembro, inclusive, que naquela época passavam as propagandas de cigarro na televisão e era uma coisa ali da rapaziada fumar adolescente. Eu nunca fumei cigarro, nunca fumei nada. Nada, né? Vocês entenderam? Nada. Não tenho predileção nenhuma por cigarro. Para não dizer, a única coisa que eu fumei uma vez foi um charuto em Cuba. Né? Lá o Coíba, que era do Fidel Castro, e o Monte Cristo, que era do Che Guevara. E o pessoal que fumava. De lá para cá, ou seja, estou falando aí década de 90, 2010, são 30 anos, vamos colocar aí, 25, 30 anos, a coisa mudou muito. Hoje a gente vê as pessoas, né, postando em redes sociais detalhes, os mais comezinhos da rotina, quando acordam, o que tomam. A gente percebe que existe um tipo de cerceamento em relação a pessoas que estão com dieta não balanceada. Existe também uma questão dos exercícios, tipo de comida, algo como uma culpa coletiva quando uma pessoa come sorvete ou chocolate, como se a pessoa não pudesse comer uma das coisas. Gente, jiló é uma delícia de comer? Não. Deve ser maravilhoso, né? Por isso que a gente ama comer jiló, não é isso? Agora o chocolate é gostoso? E as pessoas começam a se distanciar disso, desses prazeres. Pô, são algumas poucas coisas em relação às quais a gente pode ter prazer numa sociedade tão tóxica como essa. Ah, Vassoler, mas tem a questão aí de que o açúcar pode gerar vício. É verdade, é claro. Só que esse tipo de exercício também está gerando vício. É isso que eu estou colocando. Você gera várias cirandas de consumo conspícuo, completamente exacerbado, excessivo. E a gente tem que entender por quê. Por que em década de 90 não era tão assim? E por que hoje é assim? Quais foram as mudanças de base no capitalismo? Quais foram os estudos que as megacorporações encomendam junto às universidades, os departamentos de psicologia, de genética, de fisiologia, né? Estudos encomendados, patrocinados, para municiar formas de criar ideologia e propaganda para fazer as pessoas renderem mais num trabalho que já não é mecanizado, porque são as máquinas e a inteligência artificial que estão fazendo trabalhos que meu pai, minha mãe e minha avó, por exemplo, faziam. Né? Meu pai trabalhou numa montadora em São Bernardo do Campo, que chegou a ter, em meados da década de 60, 40 mil, década de 60, 70, 40 mil funcionários. Hoje tem menos de 10 mil. Várias linhas de montagem ali estão automatizadas. O que aconteceu? Era uma dinâmica de trabalho na linha de produção, você está batendo chapa, está acompanhando robô, está colocando banco, está colocando a guia de direção no carro. Isso é um trabalho exaustivíssimo. É um trabalho que era explorado intensiva e extensivamente, jornada de 8 horas, pagavam-se horas extras. O que aconteceu com a dinâmica do trabalho? O que aconteceu é que boa parte de empregos das grandes empresas boa parte vem sendo automatizada,
O emprego da classe trabalhadora em empresas é cada vez menor, por isso a sociologia do trabalho vem falando uma transição de proletariado para precariado, não mais em emprego, mas sim em bico, estruturalmente configurado. Bico, a época do meu pai e da minha mãe, era um trabalho acidentado. Eles trabalharam, felizmente, a vida inteira com carteira assinada. Depois minha mãe, inclusive, virou funcionária pública, né? E não era mais CLT, era estatutária. Mas tinham essa proteção. Era um trabalho que acompanhou a vida deles por mais de 2 décadas, né? Eles se aposentaram, inclusive. O que mudou? Mudou numa acidentalização objetiva, precarização objetiva do trabalho, que não existe mais como trabalho. Trabalho, como nós o entendíamos, era uma categoria protegida por leis econômico-político-sociais específicas que protegiam o trabalhador e a trabalhadora da mercadologização radical do trabalho. É bem verdade que as pessoas estavam vendendo a sua força de trabalho para as empresas, setor de serviços e assim por diante. Mas agora, com a dimensão de que a automação e a inteligência artificial podem substituir ou eliminar postos de trabalho para sempre, sem que necessariamente haja reposição desses postos de trabalho, nós assistimos a uma. Vejam esse termo, porque ele é a base para a gente chegar até Thanatos, até a pulsão de morte, como afeto fundamental do neoliberalismo. Ele é a obsolescência histórico-econômico, social e estrutural do sujeito, do antigo proletário reduzido a precário, no turbocapitalismo neoliberal de hoje. Ou seja, eu já falei sobre isso em outros momentos aqui no meu canal do YouTube. Mas vamos acompanhar o raciocínio. Vocês que estão aqui, vão acompanhando o raciocínio aqui comigo. Nunca se bombardeou tanto o sujeito com a sanha estúpida e estupidificada de consumo. Uma pessoa que quer um computador, que quer um celular, não pela sua funcionalidade, mas pela sua marca, ela está se ajoelhando diante de algo criado por nós. Nós somos criadores e criadoras e nos ajoelhamos diante daquilo que é a nossa criatura. A pessoa quer consumir a marca, quer se fazer através da marca, quer asseverar a sua insegurança, a sua fragilidade em face de uma marca. Pessoas que fazem viagens e pensam em companhias aéreas que vão utilizar ou em hotéis em que vão estar hospedados, estão muito menos preocupadas com a experiência formidável de viajar, conhecer uma nova cultura, do que com a mercadologização dessa experiência. Isso me gera muita tristeza, né? Eu que sou um nômade, fiel como os pássaros migratórios, como vocês sabem. Então, olhem só que tendências contraditórias. De um lado, nós temos uma indústria publicitária que hoje se sofisticou assim, de uma maneira exponencial. A propaganda agora não é mais abstrata, não é para todas e todos nós, porque nós temos padrões de consumo a depender do gênero, da classe social, da faixa etária, das orientações afetivas. Hoje, a sociologia de mercado, ela consegue, com os algoritmos, ter um refinamento muito grande para chegar e fazer uma oferta de produto ou de experiência, como o capitalismo vem falando hoje, vou vender uma experiência. Para mim, para vocês que estão aqui, ó, estão entendendo? E isso tem muito mais apelo para fazer com que a gente tire, para quem tiver a condição de tirar, o escorpião do bolso. É isso, gente? Já tiraram hoje o escorpião do bolso? Tem gente que está aí, gente, até com o escorpião na mão não abre a mão, hein, gente? Vamos lá, hein, também, vamos lá, hein, gente? Que esse é o caso do tio Patinhas, né? Vocês lembram do tio Patinhas? Mas assim, brincadeiras jamais à parte, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que de um lado, nós temos o bombardeamento da pulsão de consumo conspícuo, exacerbado, tautológico. De outro, o que nós temos? A impossibilidade estrutural de os sujeitos realizarem esse poder econômico. Isso é cada vez mais concentrado, só que isso gera uma perversão.
Por que uma perversão? Porque o verso é pervertido, ele é invertido, ele é solapado pela impossibilidade objetiva de as pessoas comprarem e consumirem. As pessoas, quando podiam, se endividavam. Para quê? Para perfazerem um papel social por detrás de mercadorias que, quando consumidas, estão mortas, segundo a análise do Marx ali no Capital. Saem do circuito de circulação. Essa afinidade com a mercadoria, sendo que a mercadoria tem vida e nós estamos paulatinamente e processualmente vamos morrendo para o sistema, não somos mais exploráveis estruturalmente, mas apenas contingencialmente, isso dá um tom de um compasso entre eros do consumo e tânatos do sistema econômico. E aí, essa ode ao corpo esculpido em academias é a ode, a última nesga de controle sobre algo que um sujeito tão combalido na esfera de trabalho pode ter. Eu não controlo nada da minha vida, mas eu vou andar 40 minutos na esteira, 40 minutos na bicicleta, vou comer tanto de proteína, não vou comer doce, vou me mutilar, vou pegar peso, igual sei lá, bom, vou ficar pegando peso, vou controlar minha questão de lesionamento e vou esculpir o corpo. O que é que essa escultura do corpo faz com os afetos? Matura os afetos, nos ensina sobre a alteridade, nos ensina a olhar para a amizade, para a dimensão de respeito, para a dimensão de companheirismo? Não. Nos coloca na vitrine, né? No catálogo aí de seres humanos desejáveis, vamos usar o termo aqui, no mercado de corpos para apresentação e consumo, e esse desejo é exacerbado. Só que nós sabemos que o jogo social envolve essa questão do poder econômico também. E as pessoas se veem combalidas nisso. Como é que esse boom de exercícios veio à tona? São vários os estudos psicológicos, biológicos, neurológicos, mostrando que numa economia de trabalho intensivo e não mais extensivo, trabalho voltado para o intelecto, com atividades intelectualizadas nas empresas, vocês acham que o capitalismo é bonzinho? Ele às vezes reduz em determinados países a jornada de trabalho? É porque ele percebe que redução de jornada de trabalho traz uma exploração intensiva maior, mais vertical. E hoje, o fato de uma pessoa trabalhar menos numa empresa não significa que ela não vai trabalhar em casa. Hoje, a dimensão de home office, trabalho dentro de casa, cindiu, aliás, imbricou esferas pública e privada. Então, os resultados de produtividade são maiores com os hormônios envolvidos, hormônios na corrente sanguínea envolvidos na realização de exercícios, corridas. E aí, os vários influenciadores e influenciadoras ao redor do mundo recebem poupudos patrocínios para referendar uma prática de vida saudável em cuja base está uma vida completamente insalubre. A vida da exploração intensiva do trabalho, a vida do medo de que os empregos possam acabar, porque não se sabe por quanto tempo uma pessoa é explorável por uma empresa. Então, existe uma base de morte social e digamos, uma superestrutura, uma superfície ideológica, publicitária, bombardeando as pessoas com desejo. Eros tem pés de barro, e os pés de barro podres atendem pelo nome de Thanatos. Esse é o neoliberalismo. Se as pessoas se colocam como sumamente belas e querendo atenção para si, não dando atenção para os demais, se as pessoas vivendo numa sociedade de hipercompetição, porque qualquer pessoa pode tomar o nosso emprego, que já é escasso, se o afeto, se a base social fundamental é a competição e não a solidariedade, e não a contribuição, as relações de amizade ou amorosas estão fadadas, voltadas para o colapso. Por quê? Porque
qualquer pessoa que tenha vivido um pouquinho, não precisa viver muito, mas viver um pouquinho, a pessoa sabe que duas subjetividades em correlação vão entrar em comunhão, mas também em muito atrito, dissonância, tem vontades diversas. E aí entra diplomacia, negociação, mas o narciso só vê a si próprio. E o outro, se não está fornecendo desejo, qual é o cálculo econômico e mórbido? Que vantagem Maria leva de estar aqui? Né? É uma expressão da década de 90. Que vantagem Maria leva, que se falava, tá, gente? É uma expressão. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Que eu já tenho 40 anos, uso algumas expressões aqui da minha época. Você tem uma caderneta de cálculo atuarial para saber as vantagens e as desvantagens. E a outra pessoa, se o molho de tomate já foi colocado no macarrão, por que, que a pessoa precisa estar lá? Né? Se a lata de tomate já foi consumida, pronto. Como é que os aplicativos muitas vezes funcionam? Olha, a pessoa fala assim, né? Quem usa o aplicativo geralmente fala assim: poxa, mas eu tenho aqui, ó, tantas pessoas aí, 20 pessoas interessadas em me conhecer. Aí a pessoa fala com 20 pessoas ao mesmo tempo. Todo mundo, hein, gente? Muita gente aí. Todo mundo sabe disso. Ah, esse aqui, ó, essa pessoa aqui, ó, ela tá mais próxima aí do que eu desejo. Vai lá, conhece a pessoa. Obviamente, a pessoa não vai ser essa projeção. A pessoa vai ser ela própria, com o que tem de potencialidade e com os muitos problemas que carrega, que todos nós carregamos. Aí, se houve uma comunhão já na primeira vez, ótimo, continua. Se não houve, olha, tem mais 19 pessoas, vamos trocando o catálogo, vira a página. O que é isso? Né? Antigamente a gente tinha as revistas de catálogo, né? Que, através de cujas páginas a gente via os produtos que consumia. Hoje a gente tem as propagandas que nos alcançam. Não somos nós que as alcançamos, como eu estava dizendo. São elas que nos alcançam. E aí a gente é colocado para consumir. E como ninguém quer transigir, ter uma relação que é mais madura, que é mais solidária, fraterna, como a sociedade nos bombardeia com essa dimensão de satisfação sem sofrimento, sem dor, as relações se quebram, se partem, não se fundem, não se confundem. Começam como terminaram, Nath mortas. Olha lá, Nath mortas. Mas o desejo era tanto. Eu costumo dizer que nunca a expressão francesa para orgasmo, la petite mort, a pequena morte, foi tão precisa para falar da fusão entre prazer e morte, desejo e morte no neoliberalismo. Vocês percebem, gente? Então, pessoas que somos obsoletas para o mercado econômico, para o mercado de trabalho. Ainda assim, para sermos, precisamos perfazer categorias de consumo, de vestimenta, de carro, de casa. Onde que sobra aí o livre-arbítrio? Onde que sobra a escolha? Cadê o espaço de escolha para o sujeito? É muito pequeno. Na verdade, eu diria que o sujeito começa a escolher a hora que ele diz não para essas coisas. Porque essas coisas elas nos escolhem em enorme medida, né? E aí vem a questão. Se o eros, se o narcisismo é tão afiado, é tão salutar, se o prolongamento da vida é tão desejável, se as pessoas estão mais esbeltas, comendo melhor, por que é que estão entupidas de ansiolíticos e antidepressivos, prescritos industrialmente? Por quê? Bom, por um lado, porque determinados ramos da medicina ou das áreas tidas da saúde, como se você pudesse falar de áreas de saúde fronteiriças como a psiquiatria e a psicologia, sem a sociologia, a antropologia, a história, a filosofia e a literatura, né? Como se o organismo biológico não vivesse em sociedade, em cultura e na história. Então, como é que a gente pode analisar isso? Bom, por um lado, essa negação da historicidade, da política, da sociedade para o corpo, para o sujeito, a sua biologização implica que o capitalismo não existe. Existe a realidade que está dada aí. Se você não a aceita, o problema é seu. O problema não é de uma realidade que gera desigualdade, ansiedade, medo, que é feia, horrorosa.
é ignorante, é nécia, é deseducadora. O problema não é desse tipo de sociedade. O problema é do sujeito combalido, que mal consegue sobreviver. E aí, aqueles e aquelas que conseguem perfazer, são poucos, e os parâmetros adoentados dessa sociedade não se sentem bem, estão sozinhos, não conseguem celebrar, se cercaram de pessoas, quando existem pessoas ao seu redor, que são tão competitivas quanto eles próprios e elas próprias. E geraram um parâmetro em que mais consumo, mais realização, mais acúmulo de bens é o sentido narcísico. Existem pessoas aí que começam a fazer sexo com aplicação financeira. Não estou brincando. O vai e vem de gráfico de aplicação financeira substitui o desejo da pessoa. Aliás, é bem fálico mesmo, né? O movimento. Pode broxar ou pode ter a maior das ereções endinheiradas. É a libido sendo sequestrada pelo movimento do capital. E aí as pessoas estão deprimidas. Claro que as indústrias farmacêuticas estão ganhando muito dinheiro com isso. Patrocinam congressos, seminários, departamentos, né? Ah, não, ó, hoje tem a doença X que não era conhecida antes. Ô, gente. Porque os pais que estão com medo, primeiro que os pais já têm muito menos filhos, obviamente, que a gente vê hoje. Mas os pais não têm mais hora livre. O trabalho está em qualquer momento. Então, como não conseguem cuidar dos filhos, o remédio vem a calhar para terceirização de funções de pai e mãe. E também tem a questão de que não pode. Como é que você coloca limite numa sociedade tão narcísica? Parece que você está tolhendo a subjetividade. Gente, viver em sociedade é ter limite. É implicar, é uma construção de superego para colocar respeito, alteridade, civilização. Então, olha só que coisa. O ápice da beleza, do desempenho físico, sexual, coincide com depressão estrutural. Isso não é coincidência. Essa é mais uma dimensão de que, de que a pulsão de morte freudiana, historicizada, resgatada historicamente, é, a meu ver, por excelência, o afeto do neoliberalismo. Uma sociedade potencialmente ingovernável, sem rede de apoio social, cada um por si. Uma sociedade que vai formar estruturas de criminalidade que podem ser o Estado, não é nem substituir o Estado, ser o Estado como o Estado do Rio de Janeiro tragicamente conhece. Nunca foi tão importante a eleição para governador no Estado do Rio de Janeiro, para tentar desbaratar o crime organizado que comanda áreas que já não são comandadas pelo Estado, ou são comandados pela necropolítica no Estado, como forma de Estado em comunidades comandadas por milícias ou tráfico de droga. E muitas vezes, né, em conluio. Então, sociedades ingovernáveis, porque as pessoas pedem pertencimento. Nós somos seres pertencentes. Ontem, hoje é dia, aqui em Portugal, hoje é dia 20 de agosto. Aí no Brasil, para a maioria de vocês que está assistindo aí a essa aula, ainda é dia 19 de agosto, né? Ontem eu dei uma aula aqui explicando por que está acontecendo no Brasil uma mescla estrutural entre política e religião. E muito do que eu falei, assistam ao Vassoler. Na verdade, ontem foi uma aula. Assistam a aula com o Vassoler de ontem. Como explicar a mescla entre política e religião no Brasil. Assistam a essa aula que eu ministrei ontem aqui no meu canal do YouTube. Está na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler. E aí vocês vão perceber que eu falava, não é à toa que existe uma mescla, parece contraditória, entre sentimento evangélico, não são todas as tendências, mas existem algumas que são assim, de pertencimento a uma igreja e teologia da prosperidade. Você tem a lógica de que o sucesso econômico recebe a graça de Deus, mas ao mesmo tempo, nessa competitividade doentia dessa sociedade do turbocapitalismo neoliberal, mas ao mesmo tempo você pertence a um grupo, as pessoas partilham uma mesma crença, as pessoas têm um rito de aproximação rumo ao casamento, à amizade, ao apoio. É um antídoto, é uma barreira, uma barricada contra o horror de não poder contar com ninguém, de não poder confiar em ninguém, de se sentir sozinho.
cronicamente, estruturalmente sozinho. Essa sociedade, para pessoas que não têm o instrumental, são a maioria da sociedade mundial. Mundial. O nível de educação é péssimo ao redor do mundo. Eu estou morando aqui na Europa e eu vejo uma americanização, um declínio dos parâmetros humanistas de ensino, mas assim, um declínio clamoroso. Então, uma pessoa que se avalize pelos valores dominantes dessa sociedade é necessariamente, estruturalmente, historicamente vazia. Não consegue entender que essa sociedade ela mente a cada momento, é farsesca, é doente, que esse parâmetro de beleza, ainda que seja alcançável por alguns poucos e algumas poucas, é completamente esvaziado de humanidade mais complexa. Não é um corpo esbelto que vai fazer com que uma pessoa, ela pode ser desejada, ela pode transar mais. Isso significa relações aprofundadas? Aliás, a sociedade quer algum tipo de aprofundamento de relação? Não é à toa, eu quero aqui respeitar, gente, todas as formas de amor, seja formas monogâmicas, formas poligâmicas, poliamor, relacionamento aberto. Respeito todas as formas, tá? Agora, é sintomático que um tipo de relacionamento, sei lá, como o monogâmico, que envolve renúncia, porque a pessoa, dentro do acordo monogâmico, deixa de sair com outras pessoas. Mas a sociedade não quer deixar nada, não quer renunciar a nada. Então começam, vejam, eu não estou reduzindo o poliamor, o relacionamento aberto ao narcisismo, mas que existe sim um componente que faz com que esse tipo de relação seja bastante afim, em algumas das suas medidas, a essa pulsão por mais realização, por mais felicidade, ainda que farsesca, do narcisismo, porque ali não se renuncia a nada. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Eu não vou falar, obviamente, quem me disse isso, mas uma vez eu ouvi isso. Uma pessoa me disse o seguinte: olha, você sabe por que é bom você ter um relacionamento aberto? Eu falei, por quê? Porque vamos supor, nós estamos lá, a gente se relaciona lá. Vamos supor que eu tenho o rapaz tem uma namorada que por sua vez namora esse rapaz e namora uma outra moça. Então, as três pessoas se namoram. Sabe o que é bom isso? Porque se eu chamo minha namorada para ir ao cinema e ela não quer ela não quer ver aquele filme, ela quer ficar em casa, a outra pessoa pode querer e nós vamos, e a outra fica em casa. É um exemplo muito comezinho. O que isso significa? Cadê a renúncia? Cadê a tentativa de negociação? Não, não quero. Você não quer? Então eu não tenho que querer. Você fica aí e eu vou me realizar de qualquer maneira, a qualquer custo. Repito, respeito todas as formas de relacionamento. Não estou advogando pela monogamia. Vejo problemas estruturais históricos. Já ministrei uma aula aqui no meu canal do YouTube sobre amor líquido e neoliberalismo. Vocês podem assistir a essa aula, está na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler. Mas quero pontuar isso para vocês. Se as pessoas não conseguem renunciar à própria vontade, se não conseguem perceber o seguinte, olha, é preciso balizar a vontade para entrar em relações, não dá para ficar junto com o outro. O outro é um instrumento que, se não é para ser utilizado, deixa de lado. E não é isso que a estrutura do mercado de trabalho está fazendo conosco? E é isso que nós fazemos conosco mesmos e mesmas e com os demais. Isso tem um nome. Pulsão de morte do turbocapitalismo neoliberal. E eu espero que com essa aula panorâmica eu tenha podido mostrar a vocês. E aí, eu quero pedir a vocês que procurem na internet o vídeo de um rooftopper, um escalador de arranha-céus da China. Aquilo ali para mim é o ápice. Eu já escrevi sobre isso, tem um ensaio que eu escrevi a esse respeito no meu quarto filho literário, O Diário de um Escritor na Rússia, tá? E eu falei sobre isso lá, vocês podem adquirir o meu livro. Aliás, todos os meus livros, gente, tem os links para vocês adquirirem meus livros, estão aqui embaixo. Estão aqui embaixo do vídeo, tá? Na descrição do vídeo.
Eu não acreditei quando eu vi esse vídeo do rapaz. Coloquem aí na internet. Rooftopper, escalador de arranha-céus chinês, na China. O rapaz era chinês, podia ser de qualquer país aí. Tô falando que era o rapaz da China. Aí o rapaz estava lá, e o que ele fazia? Ele ia até o topo dos edifícios, edifícios fálicos, aquela coisa horrorosa daqueles edifícios de vidro, porque o Narciso ele tem que olhar para si. O narcisismo fálico desses edifícios, esses arranha-céus do turbocapitalismo neoliberal, eles querem, com seu espelhamento, engolfar a realidade para si, né? Tudo tem que estar engolfado por eles. Você perde o horizonte é sequestrado. Tem cidades aí como São Paulo, você não consegue ter uma visão do horizonte. Isso é uma experiência claustrofóbica, opressiva de cidade, né? Coisa terrível. Falei muito sobre isso nas viagens de Vassoler. Tem a playlist aqui das viagens de Vassoler do périplo deste nômade aqui, fiel como os pássaros migratórios. Muito bem. Aí o camarada vai lá para o topo do arranha-céu e ele coloca um celular para ficar gravando o seguinte: ele coloca o celular num dado lugar dentro do andar, aí ele vai até. Aí o. Ai, meu Deus do céu, eu que tenho medo de altura, minha mão começa até a suar com esse negócio aí. Ave Maria. Olha, até eu falar já começa a ter náusea. Meu Deus do céu. Ai, vamos lá. Aí o camarada vai lá, ele vai até o topo do edifício, aí ele se debruça no parapeito, ele começa a fazer barra. Sabe barra vertical que você faz na praia ou na academia? Ele começa a fazer barra no topo do edifício. O edifício que tem, sei lá, 600 metros de altura, 700 metros de altura, 1 quilômetro de altura, sei lá quanto. E ele está gravando isso, vai colocar na internet, para as pessoas verem que ele desafia. Que a vida dele é a encarnação de Thanatos, é a encarnação do neoliberalismo, é a espetacularização da morte. Aliás, se a gente tem necropolítica no Brasil, nos Estados Unidos, em vários países do mundo hoje, aí, ó. E você tem milhares e milhares, se não milhões de seguidores e comentários falando: meu Deus, é isso aí, esse cara é top, não é isso? Que esse é o adjetivo, esse top é o adjetivo do neoliberalismo, top, ou seja, no topo, né? É o cume, paramount, não é isso? Bom, o cara já de fazer isso aí já é uma morbidez posta, não é isso? Só que tem mais. Uma vez esse camarada foi fazer isso, e o que acabou acontecendo? Não é que ele caiu do cavalo, ele caiu do arranha-céu. Não é que ele entrei de gaiato no navio, entrei pelo cano, entrei de gaiato no navio. De quem que era essa música, gente? Contem aí, gente, de quem que era essa música? Era do Traje a Rigor, não? Ô Marinha, não, não era do Traje a Rigor, era do Paralama do Sucesso. Contem aí de quem que é essa música, entrei de gaiato no navio, que eu não lembro de quem que é essa música. Vamos ver se vocês lembram de quem que é essa música aí. Muito obrigado aqui a Márcia de Souza Lino pelo super sticker. Muito obrigado. Agora, aí ó, a Fabrícia tá falando que é do Paralamas do Sucesso. Então vamos lá. Entrei de gaiato no navio. Entrei pelo cano. Não é isso? A musiquinha lá com. Como é que é o nome do vocalista lá, o rapaz, gente fina, que sofreu tragicamente um acidente lá. O cara tava escalando lá o prédio, o cidadão. E ele caiu, ele escorregou. Aí, uma mão, ele ficou penso só com uma mão. Ele ficou com uma mão no prédio. Aí, antes dele cair, a gente ouve o grito nesse vídeo. Ah! E ele cai. Ai, gente, pelo amor de Deus. Só que aí tem o seguinte: o vídeo foi postado. O cara morreu ao vivo. E as pessoas falando, radical. Foi a melhor apresentação. O cara morreu. Vocês estão percebendo? Essa é uma síntese dessa sociedade. Então eu estou tentando aqui usar exemplos bem concretos, que parece uma coisa abstrata e não é. As pessoas estão entupidas de antidepressivo, ansiolítico. As pessoas não aceitam o próprio corpo, não aceitam limitações. Não, tem que ser desse jeito, tem que ser uma máquina. Fazer maratona, posta lá quantos quilômetros correram, quantos passos deram, usam, administram a própria subjetividade com passômetro, glicerômetro, tudo ali, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês: viver 10 anos a menos numa sociedade dessa é até salubre. Comer um joelhão de porco, tomar uma cerveja. Que é isso? Pelo amor de Deus, gente.
Então, é preciso, depois que a gente começa a ver, depois que a gente começa a ver essas estruturas, por isso que é tão importante, por isso que eu tenho uma reforma do ensino médio para fazer, que é a mais radical, é a mais radical reforma, a diferença desse horror que está posto aí. Eu gostaria de propor que filosofia, direito constitucional e penal, sociologia, antropologia, ciência política, psicologia e psicanálise e literaturas, não só do Brasil, mas de vários países, fizessem parte do primeiro dia do ensino médio até o último dia das graduações, as mais diversas. Porque a pessoa, eu não vou construir ponte, mas o engenheiro civil vai votar como eu. E ele precisa ter, eles e elas precisam ter uma dimensão de humanidades. Porque são cidadãos e cidadãs, independentemente da área para a qual se encaminham. E isso dá a possibilidade. Eu diria para você o seguinte: a maior parte e essencialmente as escolhas fundamentais que eu fiz na minha vida, nem todas com essa clareza que eu estou trazendo, que agora eu tenho 40 anos, obviamente que eu tenho mais maturidade, espero que isso se aprofunde com o passar do tempo, né? O nosso querido Mark Twain, esse gigantesco escritor estadunidense, ele tem um xiste, ele é um grande aforista, e ele tem um xiste um aforismo do qual eu gosto muito. Time is the best teacher. Unfortunately, it kills all its students. O tempo é o melhor professor. Infelizmente, ele mata todos os alunos. Olha assim, a gente pode ficar tão sábio que a gente é premiado, a nossa sabedoria é premiada com a morte, né? Mas assim, eu espero que em vida seja possível olhar com mais objetividade para isso, mais lucidez e falar, ó, eu não quero esse caminho não. Só que obviamente muitas pessoas não. Olha, gente, eu tinha vários amigos ali na faculdade de direito, com todo respeito, tem as pessoas que fazem, fizeram ou farão o curso de direito, com todo respeito, mas não era a minha praia, não era a praia da rapaziada. Muitos não largaram. E a gente tinha conversas profundas e honestas o bastante há 20 anos. E tinha amigo meu que falava assim: rapaz, não dá para eu romper com o padrão de renda da minha família. O cara era de classe média, os pais esperavam que ele mantivesse no mínimo ou aumentasse o padrão de ganhos da família. Falei, rapaz, mas não é tua vida, não é você. Ah, rapaz, mas o peso é muito grande, eu não consigo romper com isso, não. É difícil, gente. E aí, a pessoa está feliz hoje? Muitos não estão, gente. E perante a sociedade, tem cargos aí, tem padrões salariais, são pessoas inteligentes, pessoas que passaram em bons concursos, pessoas que têm bons empregos, mas não estão felizes. Isso não significa, vejam, eu respeito mais uma vez, hein? Não estou falando de todas as pessoas, estou falando de alguns amigos. Também não eram todos meus amigos, alguns que saímos, ou alguns que ficaram, mas alguns que saímos. Perceberam? Então aí a gente pode ter uma dimensão aí do que a gente pode ou não escolher, mas a dimensão de escolha é, é sempre uma dimensão muito tênue, muito difícil. A maioria das pessoas sobrevive, ainda mais no Brasil de hoje, né? Mas eu espero que com essa aula eu tenha iluminado para vocês as afinidades eletivas entre o freudismo, no sentido da pulsão de morte, e o neoliberalismo. Eu quero dizer que quando eu começar a atender clinicamente, conversar aí com os pacientes e as pacientes, vai ser muito importante, nas minhas colocações, trazer o desejo para o mundo. As pessoas não estão no éter, no vazio, estão na história. E existem muitos desejos que não são nossos. A gente pode achar que deseja, mas por que a gente está desejando isso? Será que só de fazer essa pergunta, a pessoa pode refletir sobre algo que parece dado, mas não está. A pessoa tem lá a pessoa tem lá uma jaqueta bonita, que vem do pai, está imantada de afeto, vem da mãe. Por que precisa ter cinco? Explica para mim. Qual é o sentido disso? Usa. Precisa ter a sensação de que vai abrir o guarda-roupa, vai ter cinco jaquetas. Qual é o sentido disso? Me expliquem isso. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a deslocar os nossos afetos
para saber quem está falando eu desejo. Sou eu ou a indústria de publicidade, o turbocapitalismo neoliberal através de mim? É difícil, né, a gente discernir até onde vai uma coisa, até onde vai outra. Mas é importante que nós olhemos para isso, porque uma tentativa frágil, trêmula de busca de felicidade contra esse horror de antifelicidade do neoliberalismo pode estar num estoicismo, numa frugalidade, para quem consegue sobreviver, obviamente, que passa muito longe desse horror do neoliberalismo. E aí a pessoa entende que uma relação amorosa e uma relação de amizade envolvem afetos e não corpos, pura e simplesmente. Ninguém está negando aqui o tesão, o desejo. Vamos olhar, né, gente? Vamos aprofundar isso aí. Então, gente, quero agradecer aqui a todas e a todos vocês aqui que assistiram a essa aula, essa aula, né, do Vassoler Responde. Quero pedir aqui para vocês para darem um like aqui no vídeo, para vocês curtirem o vídeo. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, por favor. Quero pedir a vocês, para quem está assistindo a essa aula, ao vivo ou de forma gravada, que vocês, por favor, se inscrevam aqui no canal, se vocês não estão inscritas e inscritos. Toquem a sinetinha para vocês receberem as notificações. Gente, tem muito material, tem mais de 1000 vídeos aqui no canal, tá? Para vocês assistirem. Conheçam as playlists, leituras de Vassoler, resenhas de filmes com Vassoler, resenhas de livros com Vassoler, aulas ao vivo com Vassoler, Vassoler Responde. Viagens de Vassoler, singrando aí, por enquanto, Europa, depois, se Deus quiser, outros continentes aí do nosso mundão, tá bom? Quero pedir aí para vocês colocarem a cidade de onde vocês vêm. Qual que é a cidade, gente? Qual que é a cidade e o estado de vocês? Coloquem a cidade, gente, de vocês, para eu dar uma moral aqui para vocês, para eu falar assim, pô, o pessoal vem de São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Maceió, Natal, lá de Manaus e tudo mais aqui, ó. Nós temos aqui a Mariana Poiato de Agudos, em São Paulo, o Rafael Punk de Porto Alegre, o Luiz, cidade de São Paulo, que deveria se chamar Corinthians. Aqui nós temos Maria Josefa de Maceió, nas Alagoas, o Wilson Gustavos de BH, Belo Horizonte, nas Minas Gerais. Olha aí, ó. Sueli Lima de Itu, em São Paulo. A Neide, que está em Campos, no Rio de Janeiro. Humberto Vasquez de San Juan de Puerto Rico. Bem-vindo, amigo. Muchísimas gracias por venir aqui a mi canal em YouTube. Muchísimas graças, amigo. Olha aqui, nós temos aqui a Márcia, que está... Ô, Márcia, tem que falar a cidade. Guarulhos, eu sei, da Márcia é minha aluna, gente. Um grande abraço para a Márcia. O Ozzy, que está falando aqui de Passira, no estado de Pernambuco. Adeilson do Pará, muito obrigado. Ó, todas as regiões, hein, gente? Região Sudeste, região Sul, região Nordeste, região Norte. Olha lá, nós temos a Daniela Vignon de São José dos Campos, nós temos André Piala de Brantford, no Canadá, em Ontário, no Canadá. Olha só que beleza aí. Muito obrigado, André. Em Ontário, André, agora me fala uma coisa: o pessoal fala francês ou inglês aí? Se eu não me engano, fala inglês, né? Essa região. A região de Quebec, que eles falam francês, né? Nós temos aqui a Adriana de São Sebastião, em Brasília, olha só. A Rita, que está falando aqui, que gosta muito das minhas... É professora de português e literatura, ó, também dá aula de literatura, parabéns para a Rita, gosta muito das minhas aulas, muito obrigado. Londrina, no Paraná. Roberto Fantucci, da cidade de São Paulo, que deveria se chamar Corinthians. Nós temos também o Léo Munhoz, aqui de Londrina, no Paraná. Nós temos aqui a nossa querida Maria Nilza Serf, uma pessoa incrível e muito querida, que apoia muito o meu trabalho, de Nazaré Paulista, interior de São Paulo. A Adriana de São José dos Campos, do que está no Instagram. Nós temos a Raquel de Niterói. Nós temos aqui o Pedro de Guarulhos, com a Márcia, em São Paulo. A Maria Isa, do Rio de Janeiro. Aí, ó, gente, pessoas do Brasil inteiro. Não se esqueçam, vocês que estão assistindo, todo o pessoal que eu citei aqui, o que vocês podem fazer? Vocês podem pegar essa aula aqui, o link, mandar para o grupo de WhatsApp. Falar do Vassoler, falar do trabalho do Vassoler. Pedir para o pessoal se inscrever no canal. Porque nós já estamos chegando a 60 mil pessoas. Essa semana passamos de 58 mil. Vai ter a festa do Vassoler, gente. Vai ter o DJ Vassoler atacando de novo. No Zoom, vou ser DJ. Vou cantar a música dos Paralamas lá. Olha aqui, ó. Tem aqui a nossa querida
não, o Ed Paulo de Arapiraca, que tem a asa, o time do Asa de Arapiraca que deu uma goleada no Palmeiras há 1000 anos. Nunca sou grato ao Asa de Arapiraca que ganhou do Palmeiras, porque eu sou corintiano, entendeu? Aí o Rafael rumo ao top. Olha, gente, para mim, top é o adjetivo mais neoliberal que pode ter. Ai, meu Deus. O Rafael, obviamente, tá brincando aqui. E o Pedro falando, a universidade aberta do Vassolera. É isso aí, a universidade aberta. E aí, o Pedro falando que é Palmeiras sempre. O meu irmão concorda, meu irmão Danilo concorda com você, Pedro. A questão é que aqui é Corinthians, você está entendendo? Não? Então, gente, é o seguinte: vamos pedir, vamos disseminar esses vídeos para os amigos e amigas de vocês. Compartilhem no Instagram, no story do Instagram, deixe o link do story do Instagram. Compartilhem no Facebook, no Twitter. Chamem o pessoal, me marquem nas redes sociais, entenderam ou não? Que eu compartilho a compartilhada de vocês e vamos crescendo. Vamos crescer aí. Por que é importante crescer o canal? Porque a gente alcança mais pessoas e mais pessoas vão poder pensar. Vamos romper a bolha, gente. Vamos pensar fora da bolha. Vamos aumentar o tamanho da bolha. Eu brinco o seguinte, né? O pessoal costumava falar que os intelectuais estavam numa torre de marfim. Eu acho que para uma sociedade tão beligerante, tão coisificada e tóxica como essa, a gente precisa de um bunker de marfim, precisa de um abrigo, né? Abrigo antiatômico, abrigo antibalístico. E nós estamos fazendo aqui uma disseminação de pensamento crítico, de pensamento humanístico, democrático, e eu espero que vocês reflitam sobre isso. Quem faz terapia, quem faz análise, um dia quem quiser vai poder fazer, né? Aí a análise com o Vassoler, levem isso, gente. Pensem sobre isso, né? Pensem aí na vida de vocês. Não é para ficar só. Gente, é bom pensar na morte da bezerra. Vocês lembram dessa expressão, pensar na morte da bezerra? É top. É top pensar na morte da bezerra. Vocês estão entendendo? Mas, gente, pensem aí nessas questões. Tá bom, gente? Muito obrigado aí. Um grande abraço a vocês. Tudo de bom para vocês. Até a próxima aqui no meu canal do YouTube. Tchau. Valeu, gente. Tchau, pessoal. Vamos dando um like no vídeo. Se inscrevam no canal e até a próxima. Tchau, pessoal. Abraço.